Olá, tudo bem? Sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Sou professor da Escola Bíblica Dominical e estou aqui para mais uma videoaula. Se é a primeira vez que você está acessando o meu canal, muito obrigado e seja bem-vindo. Não se esqueça de, no final dessa aula, claro, se você gostar, se inscreva no meu canal para que nós possamos aí crescer o canal e divulgar aí a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus nos ajude e que tenhamos uma boa aula. Bom, meu irmão, nós estamos chegando aqui à última lição da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2016, que tem por tema a fidelidade de Deus. Então, nós trabalhamos aí 13 lições, qual o tema da revista foi o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Essa foi a lição, a revista do quarto trimestre de 2016. Espero que todos tenham aprendido da palavra de Deus. Espero ter ajudado aí vocês que me acompanhou durante aí essas 13 lições, né, que nós estudamos aí no decorrer desse último trimestre, que essas lições, esse resumo, né, dessas lições, que possa ter ajudado aí a você a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Espero ter podido aí te ajudar no crescimento da palavra de Deus. Bom, mas sem perca de tempo, meu irmão, nós já vamos aí para o que nos importa, que é essa lição, a última lição. Lição 13, tem por tema a fidelidade de Deus. Nós vamos ver aí que no decorrer desse último trimestre, nós falamos muito sobre crise, né, e também sobre oração. Que o Senhor Jesus nos ajude a, no decorrer desta última lição, compreender que Deus tem algo grande e poderoso para nossas vidas e que no meio da crise, da dificuldade, nós venhamos vencer aí, né, em nome do Senhor Jesus. Bom, texto áureo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Verdade prática: em Jesus Cristo podemos superar todas as crises e andar de triunfo em triunfo. Então, em Cristo, nós podemos todas as coisas. Leitura bíblica em classe, como de costume, não vou fazer a leitura para que nós não venhamos perder muito tempo nesse vídeo. Filipenses, do capítulo 4, do verso 10 ao 20, você pode estar aí depois fazendo a leitura na sua Bíblia. Aí. Recomendo que você leia aí a carta aos Filipenses para que você tenha um entendimento melhor daquilo que nós vamos tratar nesta aula. Introdução. Na lição de hoje, estudaremos a respeito das adversidades enfrentadas pelo apóstolo Paulo em seu ministério. Paulo sofreu várias adversidades. Bom, é bem verdade que Paulo, em seu ministério, ele sofreu diversas adversidades, né? Foi preso, açoitado, sofreu naufrágio, enfim. Mas, apesar das adversidades que Paulo enfrentou, ele não deixou de pregar, né, a palavra de Deus, o evangelho, né, de Jesus Cristo, o Cristo que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Né? Ele nunca deixou de fazer a obra de Deus, independente das adversidades que ele enfrentou. Né? Tanto que algumas das epístolas que ele escreveu, nós vamos ver um pouco aí para frente, ele estava preso, né? Estava em cadeias. Apesar aí das dificuldades, ele não parou, né, sua missão de pregar a palavra de Deus. Ele não parou, ele pregou a palavra, fundou igrejas e escreveu carta, e algumas delas estavam na prisão. Quando nós queremos fazer a obra de Deus, não há nada que impeça, porque o Espírito Santo é que nos orienta. Vamos lá, tópico 1.
a fidelidade de Paulo em meio às crises, destemor e ousadia, o embaixador em cadeias. O que diz em Filipenses, melhor, em Efésios 6:20, é o seguinte: pelo qual sou embaixador, isso Paulo dizendo, preso em correntes, ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. O que é embaixador? Embaixador é representante de Cristo. Então, na epístola aqui aos Efésios, Paulo ele se apresenta como sendo embaixador em cadeias, né? Embaixador, ou seja, representante de Cristo, né? Paulo tinha consciência de sua missão, que ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia qual que era a missão dele. Qual que era a missão de Paulo? Era a evangelização do mundo gentios. Então, Paulo sabia que o evangelho de Cristo não poderia ficar somente ali restrito aos judeus. Por isso ele não poderia ficar limitado, né? Então o chamado dele era muito maior, ele entendeu isso. Paulo levou o evangelho até os gentios. Olha só, a obra, a missão que Paulo concluiu. Ele percorreu a Ásia Menor, Macedônia, a Europa. Aqui estão as viagens que Paulo fez. A primeira viagem, né, foi pequena, comparando aqui no mapa. A segunda, à direita aqui do mapa, já foi maior. A terceira viagem. E a quarta, que foi até a Roma, onde lá ele ficou preso. E ali ele escreveu algumas cartas, que é o que nós estamos tratando, né, ou queremos tratar nesta aula. Espero que você consiga compreender melhor aí a missão de Paulo e que nós possamos tirar para a nossa vida exemplo de como servir a Cristo e não inventar desculpa. Na cadeia, na cadeia, prisioneiro por amor a Cristo, seu espírito estava livre. Veja só, mesmo Paulo na cadeia, ele escreveu para Filemon, para os Filipenses, para Colossenses e para a igreja de Éfeso. Então veja que Paulo ele não ficou limitado. Ele não se limitou em fazer a obra de Deus. Paulo ele pregava a palavra de Deus com zelo, com fidelidade, com ousadia. Ele não deixou se abater pelas dificuldades. Não foi as dificuldades que impediram que Paulo pregasse o evangelho de Jesus Cristo. Isso nós devemos tirar como exemplo para nós. Os vencedores, os verdadeiros crentes em Cristo não se intimidam diante as perseguições e tribulações. Então, o crente que é verdadeiro, ele não deixa se intimidar pelas perseguições, pelas tribulações. Porque quem crê em Jesus Cristo faz a sua obra, independente se está sendo perseguido ou não, independente das tribulações. Esse é o nosso papel, pregar o Evangelho. Subtópico 2 diz assim: alegria em meio às crises. Paulo demonstrou alegria pelo bom testemunho e fidelidade dos filipenses. Olha o que diz em Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Os filipenses participavam da sua vida e de modo especial sofrendo com ele. Então Paulo demonstrou aqui, né, uma certa alegria pelos filipenses. Por quê? Porque eles davam bom testemunho. Os crentes de Filipos não temiam defender aqueles que confiavam, né, ou que confiavam neles, e aqueles que vinham se achegando ou se reconciliando ou se convertendo a Cristo, né? Eles recebiam com amor. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus, que aqueles irmãos agora faziam parte da igreja de Jesus Cristo, da igreja ali de Filipos. Então eles não temiam defender e confiar aqueles que haviam recebido Cristo por seu Senhor e Salvador. Os sofrimentos dos cristãos. Olha o que Jesus diz: no mundo tereis aflições. Então, o sofrimento dos cristãos. Será que os cristãos sofrem? Será que crente pode sofrer?
O exemplo que Paulo deixou para nós. Paulo ele sofreu aí passou por diversas situações. Paulo ele foi exemplo de cristão, né, que sofre, ou cristão sofredor. Mas infelizmente os crentes de hoje eles não admitem que sofram, né? Existe aí uma linha de pensamento que crente não pode sofrer. Não, crente não sofre. Mas o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que se alguém sofreu para pregar o evangelho de Jesus Cristo, né? Lógico, com exceção do próprio Cristo, mas Paulo ele sofreu de forma assim grandemente, né? O sofrimento de Paulo foi muito grande, tanto que ele até chegou a morrer por causa do evangelho. As crises que ele enfrentou, ele no caso Paulo, não roubaram a sua alegria e não fizeram dele um homem amargo. Olha o que Filipenses 1:12 diz: quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Então, as crises que Paulo enfrentou não roubaram dele a alegria. Está entendendo? Então, nós não podemos, né, ficar angustiado, triste, cabisbaixo, porque como cristão sobrevém a nós dificuldades, né? Nós não devemos permitir que as crises enfraqueçam a nossa fé, não é verdade? Olha o que diz aqui: não permita que as crises enfraqueçam a sua fé e roubem a sua alegria. Então nós não devemos em momento nenhum permitir que as situações adversas que nos sobrevêm, porque Jesus diz que nós nesse mundo nós teríamos aflições, nos entristeçamos, ficarmos cabisbaixo. Olha o que Neemias 8:10 diz: portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então nós devemos estar sempre alegre, constante, devemos estar sempre fazendo a obra de Deus com alegria, com amor, independente das situações, né? Subtópico 3 diz assim: servindo a Deus em meio às crises. Mesmo preso, Paulo não parou de pregar. Olha só, creia no Evangelho. O Evangelho que Paulo pregava era mais poderoso do que as cadeias e grilhões. Então veja só, mesmo Paulo estando preso em Roma, as cadeias ali não impediram dele proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, de cuidar ali dos irmãos, né? Das igrejas. Isso não foi impedimento para Paulo, onde hoje nós vemos tantas desculpa de irmãos que por qualquer coisa deixa de fazer a obra, deixa de ser obreiro, deixa de ser pastor, abandona a liderança, seus liderados. Então às vezes a pessoa é líder de algum departamento, quando vem uma pequena aprovação, porque sempre isso existe, a pessoa já abandona o seu posto, não quer mais. Então nós devemos aprender aqui com o apóstolo Paulo que mesmo ele estando preso ali, né, as cadeias não impediram. Por quê? Porque o evangelho que Paulo pregava era mais poderoso do que as cadeias e os grilhões. O evangelho que você prega, meu irmão, o evangelho que eu prego, meu irmão, é mais poderoso do que qualquer cadeia, do que qualquer adversidade. É só nós crermos nisso e confiar. O testemunho das prisões. Olha só, Paulo, ele estava preso, certo? Até aí tudo bem, mas o que acontece? O testemunho de Paulo concernente à sua missão causou nos crentes, nos irmãos ali, ânimo, causou eles coragem e ousadia. Paulo ele tinha um amanuense, né, alguém que escrevia para ele, e essas cartas chegavam às igrejas, chegou aos irmãos de Filipos aqui que nós estamos tratando, então era lida para os irmãos, onde chegavam as cartas ali era lida para os irmãos. Então especialmente aqui os irmãos, os filipenses, eles, através do testemunho que Paulo estava passando para ele, esses irmãos, o ânimo deles eram fortalecido, a coragem, a ousadia desses irmãos por causa do testemunho de Paulo. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, tem pessoas que precisam do seu testemunho para que elas possam ter ânimo de novo, coragem, ousadia de enfrentar a vida. Então não desanime, não desista. Paulo rejeita a autopiedade.
Filipenses 21 e 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então veja só, Paulo ele chegou a uma conclusão na vida dele, de uma maturidade espiritual tão excelente, que ele dizia o seguinte, que morrer para ele era lucro. Isso é confiar em Jesus, isso é amar a Cristo, a obra de Deus. Ele diz, o morrer para mim é lucro. Se eu continuar vivo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Claro, se eu estiver com os irmãos, eu terei fruto disso, porque tudo que eu fizer, o Senhor me recompensará. Quando eu subir aos céus, após a morte, Cristo vai me recompensar. Mas ele diz, olha, se eu morrer é lucro. Se eu partir, né, se eu estiver aqui com os irmãos por algum tempo, eu vou receber aí uma recompensa. Então ele ficou meio dividido dos dois lados. Ele desejava partir, né, com Cristo, mas ele diz, bom, é melhor partir com Cristo, mas eu preciso aqui ainda dar conselhos aos meus irmãos. Então, Paulo chegou numa maturidade espiritual tão elevada que ele dizia o seguinte, se ele morresse, era lucro. Tópico 3, tópico 2, abnegação ante o sofrimento. Subtópico 1, diz assim, a disposição de Paulo em sofrer pelos cristãos de Filipos. Declaração de fé e serviço a Deus. Filipenses 2,17. Diz assim, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. O que é libação? Libação era um derramamento de algum líquido, né? Geralmente era vinho, óleo e até mesmo leite ali, como ato de culto a Deus. Então, Paulo ele faz aqui uma declaração de fé, né, no serviço da obra de Deus. Ele usou aqui essa figura dos sacrifícios que era usada especialmente ali nas ofertas de animais. Isso, né, no Antigo Testamento você vai ver isso aí lá em Números 15 do 1 ao 10. E era usado ali nessa oferta, né, fazia a oferta e jogava sobre a oferta, sobre o holocausto ali, era usado o vinho, né, que era derramado no santuário ali. Então Paulo ele utiliza dessa, chamamos assim de metáfora, para mostrar que ele estava disposto a oferecer a sua própria vida, o seu sangue como oferta perante o Senhor. Então Paulo estava disposto a morrer, vamos dizer literalmente, ele estava disposto a morrer pelos irmãos em Cristo, pela obra de Deus. Isso é servir a Deus verdadeiramente. Paulo se utiliza de uma metáfora para mostrar que ele estava disposto a oferecer sua vida e seu sangue como oferta ali perante o Senhor. 2 Coríntios 11, 25 diz assim, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Então, Paulo aí passou por diversas aí, né, provações, 3 vezes aí ele foi chicoteado aí e foi preso, sofreu naufrágio, quase morre ali, né, em alto mar, mas tudo isso foi pelo amor ao evangelho, mas ele foi até o fim. Subtópico 2, a disposição de Epafrodito. Vamos lá. Exemplo de servo. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vos enviado para prover as minhas necessidades. Epafrodito, sempre pronto para servir. Quem era esse obreiro, né, digamos assim, esse Epafrodito? Quem era? Ele era como um irmão para Paulo, assim como ele menciona, né? Ele era cooperador nos combates. Ele é um bom exemplo, né, ou um modelo de crente a ser observado, né? Ele foi o portador de uma oferta ali da igreja de Filipe para Paulo. Paulo ali
deixa claro que esse companheiro sabia confortá-los, né, nas horas ali de tristeza, de solidão. Então, Epafrodito foi um cooperador de Paulo, onde ajudou muito Paulo, levou oferta ali dos irmãos a Paulo, ajudou o apóstolo Paulo em meio aí às dificuldades dele quando ele estava preso. Mas vamos lá, vamos avançar. Subtópico 3, Paulo e os judaizantes. Vamos lá. O alerta de Paulo, Filipenses 3:2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Judaizante. Bom, na igreja de Filipos, né, ou na igreja dos Filipenses, havia um grupo de judeus que se dizia, na verdade eles se achavam, que eram convertidos. Mas eles negavam o evangelho que Paulo pregava, negava o evangelho da cruz. Eles não acreditavam no que Paulo estava pregando, não aceitavam. O evangelho dos judaizantes. Por que ele não aceitava o evangelho que Paulo estava pregando? Porque para ser salvo, segundo aqui, né, esses judaizantes, tinha que, para ser salvo, você tem que se circuncidar, guardar o sábado e comemorar várias festas. Então, para esses judaizantes, para ser salvo, precisava das obras. Essa é a palavra correta. Precisava das obras. Precisava se circuncidar, isso é homem, é obra, né? Precisava guardar o sábado, também é um ato humano. E comemorar as festas, né? Todo esse tipo de festa lá que os judeus comemoravam. Então, para ser salvo, precisa disso. E nós sabemos que para ser salvo não precisa nenhum ato que o ser humano venha fazer garante a ele a salvação, a não ser pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, Efésios 2:8. Pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nenhum sacrifício que eu venha fazer, nada que eu venha fazer, que o ser humano venha fazer, lhe garante a salvação, a não ser o ato, né, que Jesus fez, ou seja, a não ser o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Só Jesus pode nos salvar, e para isso eu preciso crer, ter fé nele. Ele é o Salvador da minha vida, da minha alma, ele é o Salvador do mundo. Nós devemos hoje somente crer no Senhor Jesus, entregar nosso coração, a nossa vida a ele e confiar nele. Mas o que eu venho a fazer, as obras não me salvam, as obras são ou foram feitas para os que já são salvos. As crises enfrentadas por Paulo. Qual foi o tipo de crises que Paulo enfrentou? Uma delas foi os falsos obreiros, né? Os falsos obreiros deram trabalho para Paulo, trazia ali doutrinas, né, que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, distorcia a verdade. Eles rejeitavam, de uma certa forma, o que Paulo estava pregando, rejeitavam ali o ensino de Paulo. Eles não acreditavam ali, né, no apostolado de Paulo. Então, crentes que não acreditavam no apostolado de Paulo. Essas eram algumas, né, das crises que Paulo enfrentou. Mas em Jesus Cristo venceu todas elas. Então, Paulo venceu em Jesus Cristo todas aquelas crises. Eu e você também, nós podemos vencer todas as crises em Cristo Jesus. Tópico 3. Aprendendo a vencer as crises. Como que nós aprendemos ou como que nós podemos vencer a crise ou as crises que sobrevêm sobre as nossas vidas? Subtópico 1. A crise da falta de firmeza espiritual. Paulo exorta a igreja de Filipos. Filipenses 4:1 diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor, amados. Quais problemas estava atrapalhando os crentes de Filipos estarem firmes? Qual que era o problema que os crentes de Filipos ali, ou que estava atrapalhando os crentes de Filipos a permanecer firme, né? Digamos assim.
Deixa eu voltar aqui um pouquinho. No capítulo 4 da epístola ali aos Filipenses, Paulo ele exorta ali a igreja de Filipos acerca de algumas distorções que estava produzindo ali nos irmãos, né, nos crentes ali, né, algumas distorções, né, dissensões, coisas desse tipo. E isso estava causando problema. Mas que tipo de problema? Era problema de ordem social, doutrinária, tá entendendo? Então por isso que Paulo veio agora a exortar esses crentes para que eles permanecessem firmes no Senhor. Então era problemas de ordem social, doutrinária, né? Cada um tinha ali na sua mentalidade um tipo de doutrina estranha. E Paulo mesmo deixou bem claro que se até mesmo o anjo descer do céu e pregar um outro evangelho, a não ser, né, Jesus Cristo, seja anátema. A não ser aquele que Paulo estava pregando, que era Jesus Cristo, que morreu que morreu crucificado e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, né? Qualquer outro evangelho fora esse, fora o evangelho da cruz, meu amigo, é só conversa fiada. O evangelho de Jesus, ele é poderoso para salvar, para curar, para libertar e para levar, né, o crente para morar no céu. Subtópico 2. A crise da desarmonia. Vamos lá. Evódia e Sintique. Filipenses 4, 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sinta o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros companheiros, cujos nomes estão no livro da vida. Então Paulo agora ele roga para que Evódia e Sintique sinta o mesmo no Senhor, sinta o mesmo parecer, a mesma alegria, né, que Paulo tinha, que Paulo demonstrava ter, e que elas deixassem de ficar acreditando, ou de ficar achando que as coisas que estavam acontecendo, sei lá, Paulo não estava sabendo, eram umas desavenças, murmuração, até porque na igreja sempre tem problema, né? São vários os problemas. Só que essas duas irmãs, elas eram importantes para a igreja. Elas eram obreiras dedicadas, né, na igreja ali de Filipenses, de Filipos. Elas tiveram ali algumas desavenças. E trouxeram problema para a igreja, né? Trouxeram aí divisão dentro da igreja onde elas estavam ali de Filipos. Quebraram a autoridade apostólica. Então essas duas irmãs, elas eram pessoas dedicadas na obra, mas não se sabe o porquê elas deixaram de acreditar, né, digamos assim, no que Paulo estava ensinando, né? Porque elas quebraram a autoridade apostólica, elas não estavam mais confiando. E o que tem hoje de pessoas dentro da igreja causando divisão, a gente sabe, é inúmeros. Não dá nem para mencionar a quantidade de pessoas, até mesmo de obreiros, de pastores, que está dentro da igreja e causa divisão na igreja. Quem não conhece igreja, que o obreiro era uma benção, o pastor era uma benção, e começou a trazer divisão com questões, sabe, às vezes não é nem uma questão tão difícil assim, é questões simples, né? Questões que dá para se resolver. Não, junta 2, 3 irmãos aqui e começa, né, formar divisão, grupo dentro da igreja. Esse negócio de grupo nunca funcionou e nem vai funcionar. O que funciona é você sentar e trazer uma palavra, outro trazer um salmo, outro trazer um hino, né, e outro trazer uma revelação. Isso funciona. Mas grupinho de conversa de um, conversa de outro, nunca funcionou. Isso sempre só causa divisão, fofoca, essas coisas. Então, essas duas irmãs aí causaram aí divisão dentro da igreja e chegaram a ponto de não, de até mesmo quebrar aí a autoridade apostólica. Falando de autoridade apostólica, de apóstolo, é bom salientarmos que
o ministério apostólico. O que é apóstolo? Apóstolo é alguém que foi enviado pelo próprio Cristo para fazer a obra, né? Para fundar a igreja, sei lá, para evangelizar, para fundar o ministério. Isso é apóstolo. E isso ficou restrito, ministério apostólico adjetivo, como adjetivo, ficou restrito aos 12. Tá? Morreu Judas e foi substituído por Matias. Então, ministério apostólico, apóstolo, a palavra apóstolo é enviado. Enviado por quem? Pelo próprio Cristo. O apóstolo Paulo, ele reconhece, ele diz que ele é apóstolo porque o próprio Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco e ele teve um encontro com Cristo e Cristo ali o enviou para pregar o evangelho. Então, ele era considerado, ele foi um dos últimos apóstolos. Não existe mais apóstolo, tá? O que pode existir hoje é o subjetivo, né, de apóstolo. Que seria isso? Alguém que é enviado pelo seu pastor para fazer a missão. Por exemplo, a pessoa é enviada para ir lá no Nordeste, daqui de São Paulo, para ir para o Nordeste, fundar uma igreja lá. Então esse é um enviado, um missionário, isso é um missionário, um apóstolo. Então ele pode ser chamado de apóstolo, sim, mas apóstolo mesmo ficou restrito entre os 12, né, discípulos de Jesus. Para ser apóstolo tem que ser enviado pelo próprio Cristo, e Cristo já está nos céus. Então tem um monte de gente se intitulando apóstolo e acha que o ministério apostólico ainda existe. Isso já foi extinto. O que tem é apóstolo como missionário, um enviado. E biblicamente o pastor tem muito mais responsabilidade. O pastor, Jesus comparou o bom pastor, não o bom apóstolo. Tem pessoas que têm apóstolo como título, é o cara. Não é nada disso. Biblicamente o apóstolo está abaixo do pastor. Essa é a realidade, porque o pastor é que cuida. O apóstolo só abre igreja e põe o pastor lá para cuidar das ovelhas, apacentar as ovelhas. Então o ministério apostólico ficou restrito aos 12. Então, se você é apóstolo, meu irmão, me desculpe, mas quem foi que te enviou? Jesus Cristo? Ele apareceu para você e te enviou? Acho pouco provável, né? Então, você pode ser apóstolo no sentido de missionário, né? Aquele que abre igreja, que funda igreja. Também não vejo nada de mal chamar alguém de apóstolo, mas não é um título. Infelizmente, hoje as pessoas têm apóstolo como o cara que está lá em cima, e não é. É o cara que está lá embaixo, né? Quem mais tem importância dentro da igreja é o pastor. Jesus comparou o bom pastor. Só que Deus levanta o homem, o próprio homem ele se diminui, né? Eu não entendo isso. O homem que diminui. Jesus falou: hoje você vai ser pastor, vai cuidar de minhas ovelhas, tá? Beleza. A mulher fala: não, agora eu quero diminuir um pouquinho, você é apóstolo. Aí parece que tira a responsabilidade, né? E biblicamente o pastor tem muito mais responsabilidade do que o apóstolo. Então essas mulheres aqui queriam tirar aí a autoridade apostólica, onde começou a causar divisão dentro da igreja, e o apóstolo Paulo, com amor, como ele sempre foi amoroso, pediu para que a orientasse elas. Bom, vencendo as crises. Subtópico 3, né? Vencendo as crises. Contentar com o que tem. Filipenses 4,12 diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Então, o apóstolo Paulo, ele declara que já aprendeu com o próprio Senhor Jesus a conter, ou acontece com qualquer circunstância, né? Se a circunstância fosse favorável, ele tem abundância, ele sabia acontecer. Se fosse fome, ele sabia também. Se era na fartura, da mesma coisa. Ele diz que sabia o que era ter tudo e não ter nada. Ele sabia disso. Ele sabia superar as dificuldades. Por quê? Porque Cristo fortalecia. Cristo estava com ele. Então, para que nós possamos vencer as crises, nós temos que estar em Cristo. Quando Filipenses 4, acho que é o 13, se não falha a memória, que diz
que tudo posso naquele que me fortalece, tudo suporto naquele que me fortalece. Esse poder é suportar. Então tem pessoas que acham que eu posso todas as coisas, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu posso, porque eu sou crente. Meu irmão, cuidado, não é assim que funciona não. Vamos ficar com o que a Bíblia diz, para que nós não venhamos ter aí problemas depois, tá certo? Vamos ter aí maturidade espiritual para compreender o que é certo e o que é errado. Então, Paulo, ele sabia a passar necessidade, a passar fome, a ter abundância, tudo isso ele sabia. Por quê? Porque ele disse que tudo ele podia em Cristo Jesus. Paulo aprendeu muito no seu ministério. 1 Coríntios 4, 11 ao 13 diz assim: até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo desse mundo e como escória de todos. Então Paulo ele aprendeu, né, muito com o sofrimento dele. O sofrimento dele foi uma escola de aprendizado. Ele diz aos coríntios que ele aprendeu no seu ministério esse sofrimento que ele passava, tudo que ele passava, mesmo ele sendo injuriado, pelo contrário, quando ele era injuriado, ele bendizia. Quando ele era perseguido, sofria, blasfemado, ele rogava ao Senhor, né? Porque ele diz que até esse presente momento ele era considerado como lixo, né? E como escória para todos. Está entendendo? Mas na verdade, o que Paulo desejava era estar fazendo a obra de Deus, alegrando na sua missão, na sua jornada. A alegria de Paulo. Sua alegria e contentamento ressaltava da comunhão do apóstolo com o Senhor, pregando o Evangelho. Veja só, Paulo ele desejava, ou o que ele mais desejava era o quê? Era mostrar a sua alegria em toda e em qualquer circunstância. Então o que Paulo desejava era mostrar a sua alegria. Como era que ele mostrava a sua alegria? Pregando o Evangelho, escrevendo as cartas, 4 delas que nós vimos lá, ele estava preso, ele regozijava-se quando através da sua vida Jesus fazia milagre, operava os milagres, prodígio, né? Então essa era a forma de Paulo demonstrar contentamento com o resultado que o Senhor Jesus proporcionava a ele, porque ele estava fazendo a obra. Porque quando nós estamos fazendo a obra, mesmo sofrendo, mesmo cansado, isso há um resultado positivo, né? Nós vemos as vidas das pessoas sendo transformadas e isso não tem preço, tá entendendo? Então a alegria de Paulo e o contentamento dele era isso, era comunhão, né? Resultava em comunhão do seu apostolado com o Senhor. Então quando nós estamos fazendo a obra, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, o resultado é isso. O resultado é milagres, o resultado é almas se convertendo, você prega, as pessoas se entregam as suas vidas ao Senhor. Então esse é o resultado da pessoa que tem comunhão com Deus. Então o apóstolo Paulo ele aprendeu muito no seu ministério. Então ele tinha motivos de ficar triste, né? Abatido, mas ele não deixou se abater. Tanto que ele disse, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então Paulo era um homem de fé, um homem guerreiro, que sabia o que queria. Nós chegamos aqui ao final dessa aula. Essa conclusão diz o seguinte: o contentamento de Paulo diante das crises era resultado de sua comunhão com Deus. Ele aprendera com o Senhor a se contentar em toda e em qualquer circunstância. Que possamos seguir o exemplo de Paulo e aprender com o Senhor a ter paz e contentamento, mesmo enfrentando crise. Então, nós devemos aí ter como base o testemunho de Paulo para nós enfrentarmos aí as adversidades da nossa vida, fazendo a obra de Deus, sendo crente fiel, confiante no Senhor, para que o Senhor possa, através da nossa vida,
fazer milagre, né, na vida de quem está precisando, para que nós sejamos canal de bênção para o pecador, para o irmão, para aqueles que estão precisando. Eu quero agradecer a você que assistiu essa aula, né? Se você não se inscreveu ainda no meu canal, e se essa aula foi útil para você, peço que se inscreva aí no meu canal, ajuda aí o canal a crescer, né? E se essa aula foi bênção para você, compartilhe com seus amigos, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja aí alcançado também na vida de outras pessoas. Você que é professor da escola dominical, esse slide, o link dele está abaixo aí do vídeo. Você pode estar fazendo o download, em PowerPoint, esse slide em PowerPoint. Você pode estar fazendo o download e utilizando na sua igreja. Faça aí suas modificações. Tenho certeza que 2017 vai ser um ano de bênção para a sua vida.